Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai ver como encontrar no site exercícios através da busca avançada. Então a gente entra nessa parte de exercícios e após clica em busca avançada. Uma vez na busca avançada, a gente pode efetuar os mesmos filtros que escolhemos anteriormente, que já explicamos. Escolher o vestibular, entre os anos. Mas o que nos importa agora é aprender a trabalhar com as matérias, esses dois campos aqui, de matérias obrigatórias e matérias opcionais. Então assim, os exercícios estão cadastrados no site de acordo com o conceito de diagrama de árvores. Para visualizar o diagrama de árvore, vocês clicam aqui em matérias. Pronto, esse é o nosso diagrama de árvores. Hoje nós vamos usar como exemplo exercícios de matemática. Beleza? Clicando nesse triângulozinho ao lado do exercício de matemática, aparece todo o diagrama. Reparem bem. Matemática nós temos dentro análise combinatória, matriz, determinante. E para abrir mais, por exemplo, matriz, clicamos nesse botão aqui, no triângulo ao lado. Beleza? Então imagina que eu queira encontrar todos os exercícios de matemática. Eu venho aqui e clico apenas em matemática. Uma vez clicando em matemática, vão aparecer todos os exercícios que estejam dentro da árvore de exercícios de matemática. Por exemplo, suponhamos agora que nós queremos uma busca mais específica por exercícios mais especificamente dentro da árvore de matemática. Suponhamos que a gente queira encontrar questões de sequência. A gente apaga a matemática e digita aqui sequência. E efetuamos a busca. Repare agora que só vão aparecer os exercícios que estão dentro do tópico denominado sequências. Por exemplo, temos questões de termo geral, soma dos termos, notações especiais, todas questões dentro somente do tópico sequências. Termo geral, soma dos termos de uma PG finita. Agora imagine que eu não quero especificar melhor a minha busca. Eu não quero encontrar questões de sequência de uma forma geral. Que eu queira encontrar questões diretamente de progressão aritmética. Então a gente clica em progressão aritmética e vê o que acontece. Agora eu encontro questões que estão apenas dentro de progressão aritmética. Vejamos bem. Termo geral, soma dos termos, notações especiais. Caso eu ainda queira especificar melhor, eu posso ir mais dentro ainda do tópico e digitar algo mais diretamente dentro de progressão aritmética. Imagina agora que eu queira a questão somente de soma dos termos, de PA. Só vão aparecer, portanto, agora as questões que estão dentro do tópico de soma dos termos em PA.
Não aparecerão mais questões de termo geral, somente somas dos termos. Então, pessoal, é desse jeito que funciona o nosso esquema de diagrama de árvores, onde vocês podem subdividir a matéria em tópicos e subtópicos até chegar precisamente no que vocês procuram. Vamos ver agora qual é a diferença entre esses dois campos, o campo em cima chamado matérias obrigatórias e esse campo embaixo chamado matérias opcionais. No campo de cima vocês vão digitar a matéria que vocês querem que necessariamente tenham dentro. Por exemplo, imagina que eu procure questões de volume. Reparem que eu vou encontrar todas as questões que tenham o tag que estejam cadastradas como volume. 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 Só que o volume, ele pode ser de um paralelepípedo, pode ser de um cubo, pode ser de uma pirâmide. Imagina então que nós queremos que apareçam questões de volume e pirâmide, e nada mais. Então a gente digita em cima questões de volume e pirâmide. Dessa forma só irão aparecer as questões que estão cadastradas como volume e pirâmide. Sim, tetraedro é uma pirâmide, está dentro de pirâmide, logo também irá aparecer. Agora vamos ver como funcionam as matérias opcionais. Imagina que eu queira que, além de volume e de pirâmide, eu quero que apareça na frente, que tenha a maior probabilidade de aparecer, os resultados que incluem troncos de pirâmide. Então, irão aparecer agora todas as questões que tenham volume e pirâmide juntas. Só que aparecerá primeiro aquelas que tenham troncos. É o que podemos ver aqui. Troncos de pirâmide e volume. Pirâmide, volume, troncos. Volume, pirâmide, troncos. Pronto. Só apareceram 3 questões na frente que tenham troncos. As outras aparecem o que é necessário que tenha, que é volume e pirâmide. Repararam bem? Esse campo de cima, esse campo de matérias obrigatórias, ele funciona como um E. Então, deve-se ter uma matéria e necessariamente a outra. Por exemplo, imagine que eu procure questões que tenham matemática e história em uma mesma questão. Bom, isso é impossível praticamente acontecer, visto que eles são campos totalmente distintos. Então, nós não encontramos matemática e história em uma mesma questão. Agora, em matérias opcionais, se eu digitar matemática e história, irão aparecer todas as questões que tenham ou matemática ou história, e não e, ou seja, não as duas ao mesmo tempo. Beleza? É dessa maneira que a gente encontra as questões dentro do site. No entanto, nem todos os exercícios do site estão cadastrados em tópicos e subtópicos. Para saber quais vestibulares já estão cadastrados e quais não estão, a gente entra aqui em Vestibulares, e após aberta essa página, a gente rola para baixo e vê quais vestibulares estão como M e quais estão como D. A anotação funciona da seguinte forma. Se o vestibular, por exemplo, de 2012 estiver cadastrado como D em Ciências da Natureza, isso significa que, em 2012, o vestibular, no caso do Enem, pode ser procurado pelos tópicos que compõem a matéria Ciência da Natureza. Vamos pegar o exemplo da Unesp. Unesp, as Ciências da Natureza estão cadastradas como D. Isso significa que esses anos, ou seja, entre 2009 e 2013, vocês podem procurar os exercícios diretamente pelas disciplinas que compõem Ciências da Natureza.
Ou seja, entre esses anos de 2009 e 2013, os exercícios de ciências da natureza podem ser procurados diretamente como biologia, física ou química. No entanto, vemos que em física eles estão cadastrados também por matérias, como mostra essa guia daqui. Como física está cadastrado por matéria, isso significa que nós podemos fazer a busca dos exercícios de física dentro dos tópicos que o compõem. Ou seja, na busca vocês podem digitar também cinemática, dinâmica, estática, termologia e todos os subtópicos dentro desses tópicos, como nós vimos nos casos anteriores. Mas somente os exercícios que estão cadastrados como M. Para a química vale o mesmo princípio. Entre 2009 e 2013, vemos que os exercícios de química estão todos cadastrados também por matérias. Ou seja, em nossa busca, nós podemos procurar os exercícios de química diretamente dentro dos tópicos que também o compõem. Podemos procurar exercícios de física ou química, química orgânica, química inorgânica, ou até diretamente dentro dos tópicos que compõem química inorgânica, por exemplo. Podemos procurar exercícios diretamente de distribuição eletrônica, ligações químicas, reações químicas. Isso somente porque entre 2009 e 2013 os exercícios já foram cadastrados como química. Se vocês procurarem em 2008, por exemplo, e digitarem reações químicas, no entanto, não encontrarão exercício nenhum, porque o ano de 2008 não tiveram os exercícios de química ainda cadastrados. No caso mais específico do Enem, por exemplo, como todas as matérias de ciências da natureza, como física, química e alguns anos também de biologia, foram cadastrados com M, isso significa que, uma vez eles já cadastrados em matérias, vocês podem procurar dentro do site os tópicos e subtópicos que compõem essa matéria. Antes de vocês procurarem, portanto, matérias, deem uma olhada no nosso diagrama de árvores e procurem exatamente aquilo que vocês querem. Então, galera, é assim que a gente procura no site. Obrigado. Qualquer dúvida, pode ligar pra gente ou então mandar um e-mail. Um grande abraço.